É um prazer estar aqui novamente, trazer a palavra do Senhor, aquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa semana. Eu creio que você que se deslocou da sua casa até aqui, saiu nesse friozinho que estava hoje de manhã, e veio para receber algo do Senhor, já recebeu através do louvor. Desde agora Deus tem ministrado ao seu coração, e eu peço para que o Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações, para que toda dúvida que o inimigo ainda possa lançar aos nossos corações, você possa tirar agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que os teus olhos estejam fitos no Senhor nesta manhã. É o momento de nós tirarmos os olhos muitas vezes dos problemas, das dificuldades, daquilo que nós passamos durante a semana. Deixa agora de lado esses momentos e fita os seus olhos no Senhor, que Ele tem muito a falar aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos continuar orando ao Senhor nesta manhã. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as pessoas que se dispuseram a vir aqui nesta manhã, para receber algo novo, para receber uma palavra do Senhor, para serem fortalecidas. Ó Deus, eu não sei o momento a qual esta pessoa está passando. Deus, eu não sei o momento da sua vida emocional, eu não sei o momento que é a sua vida natural. Pai, eu não sei se ela está enferma, eu não sei se ela está com dificuldades financeiras, eu não sei o momento que ela esteja passando, ó Deus, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor esquadrinha o nosso ser. O Senhor esquadrinha o nosso interior. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. E nessa manhã, Deus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui em nosso meio, Tu que habitas em cada coração que aqui está, que o Senhor possa gerar neste momento fé, que o Senhor possa gerar neste momento confiança, que o Senhor possa gerar neste momento, ó Deus, uma palavra ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos que somente o nome do Senhor Jesus é exaltado. Somente o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado neste lugar. Nós declaramos que Tu és bem-vindo, Senhor, para se manifestar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus ministrou meu coração nessa semana. E desde então eu vinha orando, vinha buscando a Deus, enquanto trabalhava, meditava ao Senhor, nos momentos que estava esperando um chamado, eu estava orando e buscando a Deus, naquilo que Deus queria ministrar aos nossos corações. E Deus falou ao meu coração, e eu queria ministrar algo, contar algo que talvez nesses anos todos, em que eu ministro a palavra, eu nunca contei assim, nunca falei do meu testemunho, daquilo que Deus fez comigo, para que eu chegasse até o momento de hoje. Muitos não sabem, mas eu cresci num lar evangélico, desde criança, através dos meus pais, através da minha mãe, fui ensinado, e como ela frequentava a igreja, eu ia às escolas dominicais da Assembleia de Deus. Então, desde pequeno, a palavra de Deus ia sendo ministrada ao meu coração. Desde pequeno, a palavra de Deus era sendo colocada no meu coração. E eu cresci vendo a minha mãe indo à igreja, e eu ia à igreja. Quando ia passar férias em São Paulo, eu ia à igreja com os meus tios, e lá era uma igreja diferente, que era uma batista tradicional. Então, quando eu estava lá, eu participava dos cultos aos domingos, numa igreja tradicional. Cantava aquele hino da harpa, toda aquela coisa seguida. E quando eu voltava para casa, ia na Assembleia de Deus, ficava no fogo lá da Assembleia de Deus, mas era pequeno ainda, era adolescente. E até que chegou um momento em que Deus, Ele deve ter olhado para mim, com certeza olhou, e falou, esse é o momento que eu vou agora dar um despertar na vida dele. Que tem momentos que nós começamos a servir ao Senhor, muitas vezes porque nós vamos à igreja pelos nossos pais, como minha mãe muitas vezes obrigava a ir à igreja, e ia obrigado, e às vezes bravo, mas ia à igreja, a palavra de Deus era ministrada ao coração. Mas chega um momento da nossa vida em que Deus ele fala assim, olha, agora é o momento em que eu vou te separar, é o momento que eu escolhi para que algo aconteça na sua vida. E esse momento chegou na minha vida quando eu tinha cerca de, acho que 16 anos, 17 anos, eu não lembro agora. Mas foi um momento em que a minha vida não estava muito bem.
emocionalmente falando, eu era uma pessoa muito medrosa, era uma pessoa muito tímida, tinha os meus complexos de inferioridade, tinha alguns complexos de rejeição, e eu me tornava um menino muito tímido. E naquele momento, o pastor José Roberto, que a igreja com a minha mãe frequentava, ele foi ter uma palavra com a pastora Márcia, que está até aqui, até ontem comentei com ela, e a Márcia foi pedir um aconselhamento com ele, e ele trouxe o aconselhamento, orou com ela, mas aquela reunião virou para mim. Ele olhou para mim, minha mãe comentou algo, e ele falou assim, você quer confessar ao Senhor? E naquele momento eu falei, quero, eu decidi confessar ao Senhor. Fiz a oração, confessei ao Senhor, e a partir daquele momento, irmãos, Deus começou um trabalho na minha vida. Deus começou a fazer um trabalho de libertação emocional. Eu comecei a ser liberto de traumas. E eu aceitei a Jesus, confessei a Jesus, e eu decidi que Ele fosse o meu Senhor absoluto. Há uns anos atrás, aqui na igreja, eu trouxe um estudo falando que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E eu decidi que Ele fosse o meu Senhor. A palavra Senhor, quando nós lemos lá no Novo Testamento, significa Curios, que significa Senhor absoluto. Era título dado aos reis, aos imperadores. E nós falamos muitas vezes que Ele é o Senhor, mas será que Ele é o Senhor mesmo das nossas vidas? E naquele momento eu decidi por Jesus, e eu decidi que Ele fosse o meu Senhor, e Ele começou a controlar a minha vida. E foi um momento que eu passei a ter experiências com Deus. Eu novo convertido, eu vim para Curitiba, fiquei alguns meses aqui em Curitiba, na casa da pastora Márcia, e ontem nós até demos risadas, que nós íamos a uma igreja na Maria do Monte. Era uma igreja onde era um culto, que nós chegávamos lá, irmãos, acontecia de tudo. Deus falava, Deus ministrava, e eu todo quieto, todo tímido, a Márcia ficava com medo de me levar, porque ela não sabia o que eu ia pensar, que eu estava pensando em ver aquilo. Irmão, mas foram momentos em que eu via a glória de Deus, eu via a manifestação de Deus, eu via a presença de Deus ali naquele lugar. E aquilo foi gerando fé no meu coração, aquilo foi gerando palavras no meu coração, foi gerando para o meu crescimento espiritual. Voltei para São Paulo, e eu comecei a crescer, comecei a andar com este pastor. Onde esse pastor ia, eu estava colado nele. Onde ele ia, eu grudava nele. Onde ele ia, eu queria estar junto, queria participar de curso, eu queria participar de treinamentos. Mesmo com o novo convertido, eu queria. E isso serviu para que eu crescesse espiritualmente. E a minha mãe, ela começou a praticar a palavra, e era um momento que nós líamos muitos livros que falavam sobre fé, muitos livros que falavam sobre oração, e minha mãe ensinava a nós a declarar a palavra, a orar a palavra. Nós às vezes ficávamos doentes, ela falava assim, olha, pelas pisaduras de Cristo fosse sarado, ela orava a palavra, e nós orávamos e algo acontecia. Então foram momentos em que Deus começou a ministrar o meu coração. Foram momentos em que nós começamos a declarar a palavra, e a minha vida cristã, ela começou a ter experiências com Deus. Eu comecei a ter experiências com Deus. Quanto mais eu me aprofundava na palavra, mais experiências eu tinha. Então é importante nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. É importante nós termos tempo de leitura da palavra de Deus. Essa semana eu fiquei muito contente de ver o meu filho. Ele ganhou uma Bíblia e ele falou assim, pai, me ensina a fazer um devocional. E eu sentei com ele e falei para ele como que eu faço. Falei, filho, faça isso, faça desse jeito. E ele, todos os dias dessa semana, ele começou a orar. Ele começou a ler a palavra. Eu falei para ele, anote num livro, anote numa agenda, aquilo que Deus fala ao seu coração. Às vezes para você pode ser coisas bobas, mas que no futuro você vai ler aquilo e você vai ver que não era coisas bobas. Era Deus ministrando ao coração. E essa semana toda ele se trancava ali no quarto e ele falava, pai, eu vou fazer meu devocional. E ele ia lá, orava, ficava ali 1 hora lendo a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me aprofundava, mais a minha fé era fortalecida. Mais as minhas raízes espirituais eram aprofundadas. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra, as nossas raízes espirituais, elas se tornam profundas, elas vão crescendo. E nesses anos todos que eu tenho de fé cristã,
a minha fé, e inúmeras vezes ela foi posta à prova. Inúmeras vezes eu tive que exercitar a minha fé. E fé, eu tive que trazer à memória, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais difíceis que eu passei, nas dificuldades, nas adversidades, foram aqueles momentos em que eu tive que exercitar a minha fé e trazer à memória aquilo que trazia esperança, que poderia trazer esperança ao meu coração. Foram momentos em que muitas vezes algumas pessoas abandonaram. São momentos em que na nossa vida, que nós mais precisamos, pessoas muitas vezes nos abandonam. São momentos em que muitas vezes tudo que está ao nosso redor cai, desmorona, rui. São momentos em que muitas vezes o nosso corpo físico dói, as dores vêm. Muitas vezes a dor emocional vem, muitas vezes a dor física vem. São nesses momentos em que eu tenho que trazer a lembrança ao meu coração, aquilo que pode me trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança. Amém? Sabe o que é fé? Fé é ter a mesma certeza de que o alimento que eu preciso, a comida que eu preciso, a água que eu necessito, eu tenho uma certeza de que se eu comer aquele alimento, ele vai trazer os nutrientes, as proteínas para o meu organismo, que se eu beber a água, ela vai hidratar o meu corpo. Eu tenho essa certeza, por isso eu vou lá e eu bebo, por isso eu vou lá e eu me alimento. Eu tenho essa certeza, vai me fazer bem. Fé é a mesma coisa, eu tenho que ter essa mesma certeza de que Jesus Cristo, Ele está ao meu lado, de que Ele não vai me abandonar, de que Ele está comigo. Então nesses momentos difíceis que eu passei, em que eu posso passar, eu vou trazer à minha memória essa convicção de que, poxa vida, a água ela me alimenta, ela traz energia ao meu corpo, eu confio, vou comer, vou me alimentar. Então da mesma maneira eu vou confiar em Jesus. Ele não vai me abandonar, Ele vai estar comigo. Eu tenho que ter esta mesma certeza de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ou seja, de que Ele não vai deixar que eu seja envergonhado. Porque a pior coisa que nós possamos passar é passarmos por vergonha. Eu já passei por inúmeras vergonhas. Eu já fui envergonhado inúmeras vezes e não é legal. É ruim, é triste. Mas eu tenho certeza de que confiar em Cristo, eu não serei envergonhado. Mesmo em momentos difíceis que eu possa estar passando, mesmo em situações adversas, eu confio em Cristo, eu confio nele. E eu sei que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, não serão envergonhados. Abra comigo em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Confiar é a base. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 1. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Amém? Aquele homem, ele tinha uma doença. Uma das suas mãos era atrofiada, mirrada. O homem da mão ressequida, ele não conseguia estender as mãos. Ele tinha uma enfermidade. Ele convivia aquilo por muitos anos. De repente ele vai numa sinagoga e lá está Jesus.
E Jesus entrou na sinagoga, e Jesus viu que aquele homem estava enfermo. E as pessoas que estavam ali sabiam que aquele homem era enfermo, porque era uma enfermidade visual. Dava para ver, era visível. Mas aquele homem estava ali. E Jesus sabia a intenção do coração dos fariseus, daqueles homens que estavam ali. E Jesus diz para aquele homem da mão atrofiada: venha para o meio. Poderíamos pensar, Jesus acho que é meio doido, né? Pedir para o homem vir para o meio. Uma enfermidade, visualmente ali. Talvez muitos possam pensar: vou ser envergonhado. Jesus quer me envergonhar aqui diante desses homens. Aqui estão os meus, entre aspas, os meus inimigos que estão ali só esperando um motivo para acusar Jesus de curar no sábado. Eu vou no meio nada não, Jesus, vou ficar aqui no cantinho aqui, me deixa aqui no canto aqui. Poderia ser esse pensamento. Mas aquele homem tinha uma enfermidade. E ele confiou na palavra de Jesus. Quando Jesus o chama para o meio, e ele sai do seu lugar e vai para o meio, ele confiou na palavra de Jesus, em ir para o meio, porque ele sabia que ele não seria envergonhado diante daquela situação. Muitas vezes Deus, Ele nos leva a declarar uma palavra, e muitas vezes o inimigo entra no nosso coração e diz: olha, cuidado, isso não vai acontecer. Cuidado, você vai ser envergonhado nessa situação. Você já foi envergonhado antes, você confiou em homens antes, você confiou em pessoas antes, e as pessoas te envergonharam, as pessoas não trouxeram aquilo que você desejava. Não confia nisso, não confie na palavra, Jesus vai te envergonhar. Irmãos, aquele homem, ele ousou a acreditar na palavra de Jesus. Nós temos que ter o mesmo sentimento deste homem. Nós temos que ousar a acreditar e confiar naquilo que a palavra diz. Eu tenho que crer naquilo que a palavra diz. Então decida confiar no que a palavra diz sobre a sua vida. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ouse confiar na palavra de Deus. O inimigo vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar inúmeras coisas para fazer com que você não acredite na palavra. Vai trazer muitas vezes a lembrança dos seus pecados, daquilo que você cometeu no passado, para você não acreditar na palavra de Jesus. E o diabo vem assim: como que Deus pode te perdoar? Como que Deus pode curar a sua vida? Como que Deus pode fazer isso? Meu irmão, basta simplesmente você acreditar na palavra. E a palavra de Deus diz assim: se você está vivendo num pecado, ou pecou, ou aconteceu algo no passado e que você precisa perdoar, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então ouse confiar na palavra de Deus. Há pessoas que não confiam na palavra e vivem anos e anos e anos dentro da igreja, numa vida atrofiada, com suas mãos espirituais atrofiadas, porque o diabo lança discórdia, o diabo lança dúvidas para não acreditar, dizendo que você será envergonhado. Mas aquele homem ousou acreditar na palavra, e ele foi para o meio, e um milagre aconteceu na vida dele. A partir do momento que nós crermos de todo o nosso coração, confiarmos de todo o nosso coração, nós receberemos o milagre. Então a confiança, como que vem a confiança? A confiança, ela vem através de um relacionamento. Através de uma intimidade vem a confiança. A confiança, muitas vezes, ela é moldada através de um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Quando nós temos intimidade com Jesus, quando nós declaramos a palavra, quando nós meditamos a palavra, nós vamos tendo confiança, nós vamos tendo relacionamento, e o relacionamento gera confiança, a confiança gera fé, a fé gera ousadia, e a ousadia gera eu acreditar na palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com aquele homem.
Assim como o aço ele é moldado no fogo, nossa vida ela é moldada através de situações inesperadas. Situações que nós não iríamos acontecer, isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo, vai acontecer com meu irmão, com meu vizinho, mas comigo não vai acontecer. Então assim como o aço, ele é moldado no fogo, a nossa vida, ela é moldada através de situações inesperadas, momentos de intenso calor emocional, naquele momento em que eu estou no mais calor da minha vida, no mais fogo da minha vida, Deus ele começa a gerar, começa a moldar o meu coração, começa a moldar a minha vida, começa a moldar o meu caráter. Sabe aquele momento em que tudo o que nós declaramos, muitas vezes, que nós confiamos, nós acreditamos é posto à prova? Tem esses momentos na nossa vida, em que nós oramos a palavra, declaramos a palavra, e vai chegar um momento em que isso é posto à prova, para ver como que eu vou sair, como que eu vou sobressair nessa situação. Então o inimigo tentará de todas as formas, querer fazer com que você desista, com que você não vá à frente, com que você fique parado, com que você desista de tudo, porá em dúvida aquilo que nós acreditamos. Teve um momento da minha vida, que eu tive uma experiência com uma situação lá na igreja, que nós participávamos no culto de libertação. Acabou o culto, e as pessoas estavam saindo, estavam indo embora, a gente sempre ficava depois do culto ali conversando, orando com os irmãos, e de repente vieram pessoas trazendo uma mulher que ela havia do nada desmaiado na rua. Do nada desmaiou na rua. E trouxeram aquela mulher carregada assim, pelas pernas, pelos braços. E colocaram ela assim no meio da igreja, assim, entre a porta assim. E já começou aquela muvuca, né? Era bairro do Campos Alemães, lá imagina, né? Começou assim... É um bairro muito populoso, e era a igreja ficava na Avenida dos Evangélicos. Era a avenida que tinha um monte de igreja, e a nossa igreja estava ali estabelecida. Passava muita gente, tinha as pessoas da igreja, e aí trouxeram aquela pessoa ali, colocou aos meus pés. Há momentos em que a nossa fé, aquilo que nós acreditamos é posto à prova, irmãos. E o inimigo, como eu disse, ele vai usar da situação para te trazer dúvida. E no momento que colocaram aquela mulher ali aos meus pés, e as filhas dela começaram a passar alguma coisa, ela não quer acordar, e a mulher não acordava, gente, ela estava ali desmaiada, mas não era uma coisa física, emocional, era espiritual. E a mulher ali se mexia. Aí eu fiz dessa maneira assim, ó, fiz assim, coloquei a mão na cabeça dela, o diabo veio no meu ouvido e falou assim, desse jeito, quero ver agora se você é homem de Deus, desse jeito. O que o diabo quis fazer? Quis colocar medo no meu coração, quis colocar dúvida no meu coração. Talvez o diabo já deve ter falado inúmeras vezes ao seu coração, mas se você faz isso, você vai na igreja, mas você faz isso. Você louva a Deus, mas você faz isso. Você faz isso, mas tem um coração duro, como o pastor Tiago falou. E se nós dermos ouvido ao que o inimigo diz, nós vamos travar. Nós vamos travar e nós vamos ser envergonhados. Mas Deus, aqueles que confiam no Senhor, não serão envergonhados. Amém? Naquele momento eu dobrei os joelhos, o diabo falou aquilo no meu ouvido, eu não dei ouvidos ao que ele disse. E eu comecei a orar, pus a mão na cabeça dela e falei assim, espírito maligno, você que colocou esta mulher aqui, que fez com que ela desmaiasse. Chorava daquele jeito, né, irmão, era de libertação, né? Manifesta agora em nome de Jesus. E ela, puf! O diabo manifestou e na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos. Ela foi liberta. Mas o diabo quis trazer medo ao meu coração. Então vai acontecer momentos na nossa vida que tudo irá passar. E o que vai resistir será a nossa confiança em Deus. Naquele momento ali, irmãos,
não adiantava teologia, se eu bloqueasse ali, se eu travasse ali, iam ter que chamar o pastor Sávio lá na casa dele, lá para ir lá expulsar o demônio da mulher lá. Mas tudo vai passar, o que vai ficar vai ser a sua confiança no Senhor. Vai ser a confiança, vai trazer a lembrança, aquilo que Deus fez ao seu coração, aquilo que você orou, aquilo que você acredita, isso que vai ficar a confiança. Então, quando a crise chegar, quando a dor chegar, quando a noite não acabar, aquela noite sombria não acabar, quando a dúvida chegar, o que ficará será a fé no Senhor Jesus, confiar de todo o coração que Ele sempre estará com você, amém? Em todos os momentos da sua vida, não importa, o pior momento que você venha passar, Deus, Ele vai estar com você, amém? E eu quero, nesta manhã, orar com você. Não importa o momento que você esteja passando. Não importa a luta que você esteja passando. Não importa as dificuldades que você esteja passando. Não importa o momento que você esteja passando. Eu quero ler aqui um trecho de uma música. E eu quero falar algumas coisinhas sobre ela. A música é Eu Confiarei. Diz assim: eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar. A nossa confiança em Deus, ela tem que ser de todo o nosso coração. Ela tem que ser de toda a nossa alma. A alma fala das nossas emoções, nossos sentimentos. Ela tem que ser de todo o nosso espírito, tem que ser de todo o nosso ser. Mesmo quando o sol não brilhar, mesmo quando eu olhar para fora e só ver escuridão, aonde o diabo vem falar situações e colocar dúvidas, você tem que dizer assim: eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo quando o sol não brilhar, Te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar. Irmãos, teve momentos na minha vida em que eu chorei. Teve momentos na minha vida em que eu olhei, eu não vi o sol, mas eu decidi confiar no Senhor. Teve momentos na minha vida em que eu adorei ao Senhor, quando a lágrima rolava. Quando a lágrima escorria dos meus olhos, eu decidi louvar a Deus. No momento mais difícil da nossa família, quando nosso pai faleceu, eu confiei no Senhor. A minha mãe confiou no Senhor. Nós falamos assim: Senhor, nós vamos confiar em Ti. Nós não seremos abandonados pelo Senhor. Nós vamos confiar. E até aqui, irmãos, passaram 20 anos desde a morte do nosso pai. Deus jamais deixou que a gente passasse necessidade. Deus jamais passou que nós fôssemos envergonhados. Veio a lágrima, rolou, nós adoramos a Deus. Pois eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. Amém? O Tiago está passando pelo milagre na vida dele, que é o nascimento do Asaf. Nós passamos por um milagre na nossa família, quando nosso filho João nasceu. Hoje ele está com 17 anos. Quando eu fui ao médico, o médico falou assim: você tem a zoospermia, que é a ausência de espermatozoide. Você não pode ser pai. E aí eu falei para o meu pai, que ele era vivo ainda, e meu pai falou assim, eu lembro até hoje, o pai falou assim: confia em Deus, Deus pode fazer um milagre. E anos depois eu fiz outro exame, e aconteceu que tinha lá alguns espermatozoides, e 75% eram imóveis, eles não se movimentavam. E 25% eram ruins, o médico falou. E o médico olhou para mim assim e falou assim: quando você casar, você procura uma ajuda para fazer um tratamento que talvez você possa ser pai. Eu falei: tá bom, eu vou procurar. E voltei para casa. Eu não era namorado, não namorava, não tinha a Carla ainda. E quando eu fiquei noivo da Carla, eu falei para ela assim, porque toda mulher quer ser mãe. E eu falei para ela assim: amor, eu tenho essa dificuldade, tenho esse problema. Você quer ainda continuar comigo? Eu falei: quero, vamos acreditar no milagre.
E o casal que nos deu o curso de noivos, eles faziam 10 anos que estavam tentando ter filhos. E ele tinha o mesmo problema que eu, 10 anos tentando. E aí nós casamos, e nós declaramos a palavra, nós confessamos a palavra, teve momentos que nós choramos, teve momentos em que o sol não brilhava, nós continuamos a acreditar, e eu falei para ela, já que a gente não tem essa dificuldade, não vamos impor nenhum empecilho, né? Vamos trabalhar desde o início. Não podemos pôr empecilho. Imagina se daqui a 10 anos aí eu vou começar a tentar ter filhos, né? Depois de 10 anos vou tentar, daí não, né, irmãos? Já que eu tenho a dificuldade, vamos crer no milagre, então não vamos pôr empecilho nenhum. Vamos que vamos. E aí o João veio com 1 ano depois, tem aí 17 anos. Depois de 6 anos veio o Benjamim. Deus é Deus de milagre. Então assim, eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilhar. Te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar. Pois eu sei em quem tenho crido, e és poderoso para fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafá, o Deus que cura e faz ressuscitar. O teu nome, ó Deus, é El Shaddai, todo-poderoso para me abençoar. Então Deus é poderoso para te abençoar. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele detém todo o poder. O diabo tem certo poder, mas Deus tem todo o poder. Ele é o El Shaddai. Então o milagre que você espera vai acontecer. Basta confiarmos em Deus. Para ti não há vale profundo demais. Então meu irmão, se você está no vale profundo, não há vale profundo demais que Deus não possa ir lá, pegar na sua mão e te trazer para cima. Para ti não há causa difícil demais, pois conheço a Ti. Nós conhecemos a Deus. E diz assim, e sei que o Teu agir ninguém impedirá. Amém? Então, queridos, era o que Deus ministrou no meu coração. Confiança. Confiança vem de um relacionamento. Então, se relacione com Deus. Tenha intimidade com Deus. Ore ao Senhor, busque experiências com Deus. Eu tenho inúmeras experiências com o Senhor, inúmeras, mas também passei por momentos em que a confiança precisou ser posta à prova. A confiança precisou ser exercida. Tem momentos, irmãos, que só eu e Deus sabem os momentos que eu passei. Foi momentos em que a confiança foi necessária. E nesta hora nós vamos orar. Quero que você fique em pé. Em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor, para que você nesta manhã possa acreditar de todo o seu coração, que Ele é poderoso para fazer. Eu quero que você feche seus olhos, esse trecho dessa música que eu li, nós temos ela ali, e eu pedi para que solte essa música, para que você medite nela, e nós vamos orar ao Senhor. Pode soltar, irmãos, a música para nós cantarmos. Se você conhecer ela, pode cantar. Feche seus olhos. Brilhar, te adorarei com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rola, pois sei em quem tenho crido e sei que és poderoso para fazer o milagre acontecer, pois sei em quem tenho crido e sei que és poderoso para fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafá, o Deus que cura e faz ressuscitar.
ressuscitar. Deus pode te curar. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai. Deus é todo poderoso. Todo poderoso pra me abençoar. Para ti não há vale profundo demais, pra ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor está falando com você nesta manhã. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Deus é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Basta somente confiarmos no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração nesta manhã, com seus olhos fechados. Nós cantamos esta música onde diz que nós confiamos no Senhor, mesmo quando o sol não brilhar, porque nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Senhor, nesta manhã, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós confiamos no Senhor, Deus. Ó Deus, esta manhã gera confiança à Tua igreja, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, há pessoas aqui nesta manhã, Deus, que precisa do milagre. Há pessoas nesta manhã, Deus, que precisa do milagre na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Há pessoas nesta manhã, Senhor, que precisa de um milagre, ó Deus, na sua família, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Ah, Deus, nós estamos aqui orando, ó Deus, por um milagre, e nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na Tua palavra. A Tua palavra diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós colocamos agora, Senhor, a nossa família diante do Senhor. Coloque, meu irmão, coloque a tua família diante de Deus. Coloque aquele teu irmão, coloque o teu filho, coloque aquela pessoa que você ama diante do Senhor e diga: Senhor Jesus, alcança esta pessoa, traz libertação a esta pessoa, traz salvação a esta pessoa, converte esta pessoa ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, nós confiamos em Ti, nós não seremos envergonhados, nós acreditamos na Tua palavra e nós confiamos de todo o coração. Espírito Santo de Deus, esquadrinha, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Assim, Deus, como nós temos uma convicção de que a comida faz bem ao nosso organismo, nós temos a convicção em Ti, Jesus, de que o Senhor não nos abandonará, de que nós podemos confiar na Tua integridade, no Teu caráter. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. O Senhor se preocupa conosco. Senhor, olha para cada um que aqui está, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Gera fé no nosso coração. Fortalece este meu irmão. Fortalece esta minha irmã, Deus. Que ela seja fortalecida no Senhor. Que ela seja renovada no Senhor. Que ela se revista, Senhor, nesta manhã de poder. Que ela se revista nesta manhã de autoridade. Para que ela venha declarar a Tua palavra para a sua família, para os seus entes queridos, para os seus amigos, para todos que necessitam, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Deus, nós declaramos: nos dê, Deus, uma semana abençoada. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória. Que nós possamos nessa semana exercer a fé, exercer a confiança no Senhor. Que nessa semana, Pai, nós possamos pôr em prática o devocional e possamos confiar, Deus, de todo o nosso coração na Tua presença. Ousar a confiar no Senhor, como aquele homem confiou na Tua palavra de Jesus. Nós ousamos a confiar em Ti nesta manhã, Senhor, e declaramos uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.